Queridos irmãos, queridas irmãs, que se encontram nesse auditório, boa noite. Mas o nosso cumprimento muito especial também aos que nos ouvem através da Web Rádio Ismael, ao redor de todo o mundo. E aí, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite aos que estão nos diferentes fusos e aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Caridade e Fé no YouTube. O tema que nos fora proposto, a missão paterna no ambiente familiar, é um tema palpitante, atual e, por que não dizer, difícil de se abordar. A festa em comemoração ao Dia dos Pais é totalmente diferente da festa em comemoração ao Dia das Mães. Não é a mesma energia no ambiente. Não é a mesma alegria. O comércio não fatura tanto quanto na festa do Dia das Mães. E isso tem alguma explicação. Seriam os pais menos amados do que as mães? O que acontece que faz com que a festa do Dia dos Pais, o segundo domingo de agosto, seja tão diferente do segundo domingo de maio? Certamente que aqui para nós, nessa região do planeta, não saberia dizer com propriedade como isso se comporta noutros continentes. Isso está atrelado a um fenômeno de ordem moral. Aquilo que acontece de realidade nas famílias, onde a separação conjugal, em uma expressiva porcentagem dos casos, quando tem filhos, faz com que esses filhos permaneçam com a mãe e não com o pai. Os episódios de traição conjugal, os episódios de violência doméstica partirem mais dessas figuras masculinas que são pais. E assim soma-se uma série de fatores que desmerece a figura paterna. Talvez existam outros. Talvez sociólogos que tenham se dedicado a pesquisar isto, e eu desconheço, tenham encontrado alguns outros fenômenos. Mas certamente que não é porque o amor do pai para com o filho e do filho para com o pai seja menor. Talvez o seja a vivência desse amor numa dimensão menor, a vivência, do que necessariamente o sentimento em si. Historicamente, vamos encontrar os pais como figuras mais ausentes do lar para que garantisse a subsistência da família. Era ele quem passava mais tempo fora. Historicamente, a mulher tinha o principal dever de educar os filhos no que tange à instrução da etiqueta no lar, do comportamento à mesa, até as primeiras noções da moral, do civismo e até, em alguns casos, das letras. As próprias mães iniciavam seus filhos nas letras até que eles chegassem à condição de uma aula, de uma escola, seja o que fosse. Mesmo famílias abastardas e pobres tinham um cenário parecido no que tange ao papel da mulher na maternidade e o papel do homem na paternidade enquanto chefe de família. Isso foi fazendo com que, historicamente, fôssemos construindo um conceito-sentimento onde o homem foi sendo moldado nessa concepção e a ele tirado algumas oportunidades de manifestação de carinho. Porque, além de ter que ficar fora, quando chegava o cansaço e outros compromissos domésticos, a necessidade de atualizar-se quanto às notícias, ou o lazer que ele se permitia, ficando ainda mais algum tempo
no bar da esquina, seja de onde fosse, antes de chegar em casa, foi lhe tirando essa oportunidade de convívio com os filhos que iam reproduzindo esse comportamento. E nós vamos encontrar exceções desse tipo de comportamento, certamente, em várias situações. Famílias que eram justamente o oposto disso, que não obstante os pais trabalhassem, mas eles conseguiam ter tempo e oportunidade de estar ao lado dos seus filhos para momentos de lazer e cuidados. Inclusive de pais que paravam seus afazeres profissionais para cuidar de seus filhos doentes. Porque houveram épocas em que certos comportamentos culturais de algumas regiões não permitiam que as mulheres se dirigissem a homens para falar e pedir ajuda. Logo, era outro homem quem tinha que fazê-lo por seu filho. Então, esse homem acabava tendo um papel de maior proximidade com os seus filhos, com a sua prole. Então, nós vamos encontrar na história do cristianismo pelo menos duas figuras paternas que nos chamam muita atenção. A primeira é Deus. Porque o cristianismo vem ratificar a informação do precursor Moisés de que nós somos criação, criatura, mas trazendo um conteúdo novo da lei de amor, somos filhos de Deus. Jesus é o primeiro grande profeta a referir-se a Deus como Pai. Alguns tradutores dizem até que a expressão correta seria papai. Jesus não falaria apenas pai, mas papai. Numa cultura em que o povo não falava Deus, mas usava uma outra expressão para se referir àquele que, porque Deus era de tal modo sagrado, que não se referia ao nome Deus de forma vulgar, atendendo a um preceito de não pronunciar o nome de Deus em vão. Como hoje fazemos ao levar uma topada e dizemos, mas meu Deus do céu, e no futebol, mas meu Deus, como ele pôde perder esse gol. A expressão de outra pessoa ser bonita ou feia, meu Deus, que criatura bela, meu Deus, que criatura horrível. Então, nós pronunciamos, verbalizamos o nome Deus de uma forma muito vulgar, o que não é, de certa forma, ruim, não obstante, não represente todo o respeito que temos por ele, quando evocamos o seu nome junto do nome daquele que nós resolvemos dizer que é seu opositor, e colocamos numa mesma sentença Deus e o diabo. Mas, meu Deus do céu, que diabo é isso? Então, nós vamos encontrar a figura de Deus como uma figura paterna. E, indo muito além das expressões bíblicas, no seu aspecto mitológico, no seu aspecto, digamos, de ilustração de um comportamento, nós vamos encontrar uma figura humana paterna, que muito nos chama a atenção já agora nas lições de Jesus. Muito embora seja uma parábola, e não um causo, uma história real, mas uma parábola. A parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo. A personagem mais importante dessa parábola não é o filho pródigo, nem o filho não pródigo, mas também não menos interesseiro, que ficou em casa, mas do pai. Porque Jesus inicia a sua sentença dizendo que o Senhor é como aquele pai, ou seja, Deus é um pai que ama, é um pai que perdoa, é um Deus que concede chances de renovação àquelas criaturas que vieram dele e que desejam agora de verdade se melhorar, que não interferem no seu livre-arbítrio, não obstante os oriente, mas que não os abandona quando eles pedem ajuda de novo. Jesus nos traz através de uma analogia,
Qual deve ser o comportamento do pai? Dar aquilo que o filho precisa, atender àquilo que lhe pede, mas em nenhum instante abandoná-lo. Propõe, portanto, um comportamento de amor legítimo, de que o pai não assuma o filho como ele assume uma terra, que é de sua propriedade, a qual ele manipulará seus principais destinos. Ao pai cabe o preparo, o cuidado, mas não respeitar suas tendências e aptidões é violentá-lo. Não obstante, quando percebe suas más inclinações, deva agir para apresentar a ele o outro lado, forçando-o até, enquanto essa idade lhe permite, para que ele consiga com isto sentir outras coisas, conhecer o outro lado, e mais tarde, quando depois dos 21 anos e o seu cérebro, que aos 13 começa a sofrer uma redução e só retoma o seu tamanho original aos 21, tenha retomado esse tamanho, ele consiga fazer juízo de valor das coisas e dizer que mesmo aquele homem de posicionamento firme e duro, mesmo aquele homem que na maior parte das vezes lhe disse não, foi o seu grande instrutor. E faça e possa verbalizar, como um poeta disse numa frase que não rima, mas que cala fundo aos nossos corações. E eu sempre que a ouço, na abertura de um disco daquele poeta, me emociono, quando ele assim o expressa: meu melhor amigo foi meu pai. Alguns de nós, talvez, mesmo depois de adultos, ainda não conseguimos enxergar como nosso melhor amigo, o nosso pai. Talvez porque façamos um juízo de valor com base em informações que nos foram dadas ao longo da nossa vida, ou por observações que fomos fazendo pela ótica do nosso ego. E não conseguimos ainda reconhecer que o comportamento não carinhoso, o comportamento não afetuoso, era o tratamento que eu precisava na condição de espírito impuro, necessitado de advertências morais severas que provocassem tamanho choque na minha alma e na minha consciência, que eu não pudesse dali me desvincular. E a partir daqueles choques, me sentir advertido a uma nova propositura e realidade. Porque há pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade da estrutura familiar. E não sabendo aproveitar os seus pais, os desprezam, os desrespeitam, os abandonam. E têm uma vida confortável, patrocinada por aqueles pais, por aquele pai, por aquela mãe. E aí, identifica-se mais tarde essa criatura adoecida de alguns outros valores. Ela chegou, muitas vezes, a uma caminhada mais alta da academia, a caminhada mais alta do campo das finanças, mas não aprendeu certos valores e reencarna numa outra oportunidade para que agora possa desfrutar da necessidade mento-moral de pensar sobre a importância de ter um pai, observando o comportamento inadequado daquele que é o seu pai, ou a inexistência, porque são muitos os filhos que só conhecem suas mães. E elas possuem, na mais das vezes, tamanha raiva, ódio até desse instante em que engravidaram e não foram assumidas com a sua gestação, que não falam para eles quem são. E eles crescem tendo o avô como pai, um tio, ou ninguém, apenas aquela mãe, que com muita coragem acaba exercendo dois papéis, o da maternidade e o da paternidade. Porque quando vamos à literatura, não só da psicologia e da filosofia, mesmo da sociologia, quando vamos à literatura espírita cristã, vamos encontrar que são papéis muito bem definidos. O papel da paternidade e o papel da maternidade. Aí é preciso, portanto, construirmos um conceito através da educação
para a formação dos indivíduos que serão pais e mães, para que consigam perceber no conceito qual o papel da paternidade, qual o papel da maternidade, para que possam exercer, observando ainda o que viram em casa. E se tiveram bons exemplos paternos, os copiarem, aperfeiçoando. Se tiveram maus exemplos, não os reproduzirem, mostrando o diferente. E se não tiverem exemplo paterno nenhum, buscarem justamente o do conceito e conseguirem construir um em si, através da sua vivência. Porque os pais, as figuras masculinas, pai, eles amam, eles choram, se emocionam, se sensibilizam. As crianças dizem coisas que fazem com que aqueles homens que enfrentam um outro opositor com unhas e dentes, sem nem tremer, sequer se emocionar, faz com que as lágrimas venham ao rosto, aos olhos, escorram, porque aquele filho espontaneamente lhe traz um pequeno rabisco, ele tendo aprendido a ler e a escrever pela primeira vez, com uma frase toda torta: pai, eu te amo. Pai, você é o meu herói. Pai, você é o meu ídolo. E aqueles homens se emocionam. Há ali uma renovação fluídica e emocional. Mas o mundo materialista cobra dessas figuras masculinas, e aqui não é nenhuma defesa de Clube do Bolinha, cobra dessas figuras masculinas certas posturas de adequação a um status social que faz com que entre em demérito sua própria família. E para que ele não se veja excluído de um grupo social, para que ele não se veja sendo chacota, motivo de chacota dos colegas a quem ele tem tanto préstimo, acaba cedendo aos convites, aos apelos, às informações, às ideias, em detrimento do bem-estar da sua própria família. Essa ideia materialista do macho, essa ideia materialista da figura da força, ela é uma ideia que atrapalha o homem, que chega a instantes cruciais da sua vida, sentindo-se fragilizado. E na contemporaneidade, é muito maior o número de estímulos para fragilizar qualquer criatura do que décadas atrás. A tecnologia e os meios de comunicação nos aproximaram de tal modo e, de certa forma, nos submeteram, tornando-nos reféns, que privacidade é um termo que caiu em desuso. E por mais que se fale, não conseguimos mais possuí-las. Certa feita, recebi um e-mail de um grande amigo de faculdade. O título do e-mail é uma anedota, mas uma história para exemplificar algo que é real. Pizzaria Google. Em poucas palavras, refere-se a um homem que ligou para uma pizzaria e queria pizza de sabor X. E ele foi informado que não estava saindo pizza naquele sabor, naquele dia. Então eu quero de sabor Y. Pois não, senhor. Vai lhe custar tanto. Mas eu comprei aí semana passada, já aumentou o preço? Aumentou, senhor. Como o senhor sabe, as coisas estão se reajustando. Ah, pois eu não vou comprar não. E qual o motivo do senhor não querer comprar? É porque está muito caro, meu orçamento está apertado. Mas o senhor pode comprar no seu cartão de crédito? Não, meu cartão de crédito já está sem limite. Não está não, senhor. Pela última compra que o senhor fez na farmácia tal, do remédio tal, da miligrama tal, o senhor gastou apenas tanto e ainda lhe sobrou tanto de saldo. Aquele sistema conseguia fazer um cruzamento de informações, porque tudo está online, e é possível fazer cruzamento de bancos de dados, quando a gente tem operações em mais de um banco, uma agência bancária, por exemplo, elas prestam informações a um banco central. Se você tem uma dívida em um, quando tenta fazer uma negociação no outro, lhe é vetado porque chega a informação daquele outro. Então, nisso entrou também outros aspectos. A criatura vai para tal lugar e faz check-in na rede social.
A criatura põe ativo o seu localizador no celular. E quando menos imagina, ele que ativou uma série de configurações, tem todos os seus passos registrados e as pessoas que o acompanham sabendo o que ele fez, o que deixou de fazer, onde entrou, onde saiu, o que faz, o que gosta. E aquelas pesquisas virtuais que têm por objetivo facilitar a nossa próxima compra, vão, de certa forma, nos conhecendo para nos induzir a outras compras, e com isso o consumismo vai se dando. Mas mais do que isso, nós vamos nos perturbando com uma série de informações e, sem nos darmos conta, nos fragilizando psiquicamente, porque nos sentimos vigiados, nos sentimos propriedade de um sistema, nos sentimos à mercê. E não adianta a senha ser segura, porque existem os vírus. E não adianta o equipamento ser moderno, porque existem os hackers. E assim vamos sendo ameaçados. E a criatura humana que vai precisando desses instrumentos para se relacionar, para trabalhar, para produzir, e especialmente para lucrar, não há outro interesse do materialismo que não seja esse, vai se tornando de tal modo fragilizada, visível aos outros, que ela não consegue trazer para si uma autoafirmação e cede a tantos apelos, que essas emoções se misturam e aquela criatura não pode chorar, aquela criatura não pode dizer que está cansado. Se ele disser que vai a um psicólogo, aí acabou toda a macheza dele. Se disser então que precisa de um psiquiatra, acabou a sua carreira profissional. Porque nós fomos criando clichês e tabus e associando preconceitos comportamentais, mentomorais, a certas expressões. Homem não chora. Chora. Porque se não chorar, ele vai se tornar de tal modo violentado nas suas emoções, que se torna um psicopata. Ele não teme mais. Ele não se preocupa mais com a emoção alheia, porque nem a dele ele pode sentir. Por que vai sentir a do outro? Por que a lágrima daquela esposa, daquela mãe, vão me comover? O homem não chora. E o mais surpreendente disso tudo é que, não obstante os homens tenham forçado esse comportamento, as mulheres, durante muito tempo e até os dias de hoje, adotaram como seus. E há mais mulheres machistas que homens, se formos observar. Porque na maior parte das pessoas, elas são educadas por suas mães. E quem diz que homem não chora, são elas. Quem diz que menino não brinca com boneca nem de casinha, são elas. Quem diz que menino não gosta de cor-de-rosa, são elas. Até para evitar que o pai, ao ver, se desgoste daquilo. Elas, que assumiram sem se aperceberem o machismo, ensinam seus filhos a serem machistas, diminuindo com isso a possibilidade deles de serem pessoas sensíveis. Em A Questão 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta com muita propriedade, uma frase simples, mas vinda de alguém muito sábio: há sexo nos espíritos? Ao que os espíritos respondem: não como pensais. Logo, um mesmo espírito pode ter encarnações numa configuração de polaridade masculina, outras encarnações numa configuração de polaridade feminina. E quando ele sai dessa última encarnação, homem ou mulher, para a primeira encarnação, mulher ou homem, ele faz uma transição de polaridade. Todo o seu corpo, todo o seu organismo está projetado para ser masculino ou feminino, mas a sua essência permanece ainda, debalde, ligada àquela sequência de encarnações anteriores da outra polaridade sexual.
e não saber desse conceito, e portanto não saber como proceder a partir daí, na fase mais importante da formação do ser, que são os anos iniciais, faz com que nós repassemos a eles uma sequência de valores, porque a antropologia nos explica que a criatura nasce como que uma folha em branco, e de fato é até um livro de várias páginas, mas aquela página agora está em branco, será escrita. E as primeiras escritas da história daquele indivíduo é aquilo que a sua família decidir fazer com ele. Todas as emoções que passar. E aí a gente vê hoje a neuropediatria estimular os pais, manterem contato e troca de afetividade com a criança ainda na barriga. Desde a hora em que saibam confirmadamente que estão grávidos, aquele casal. Já iniciar um processo de troca de carinho, de amor. Aquilo que Tim, da dupla Tim e Vanessa, propõe na canção Duplo Eterno. E ele diz, sejamos um, e cada um de nós se sentirá melhor. Aquele casal, sentir-se um naquele que ali está. Mesmo sem ter a confirmação ainda se são um ou dois. Se é masculino ou feminino. A cor da pele e dos olhos. Mas naquele instante já serem um. Um em pensamento. Um em sentimento. Um em propósito na instrução mental-moral daquele indivíduo. A paternidade que alguém exerce, inicia lá quando ele foi filho. Aquele pai é o filho de outro pai. Aquele pai é o filho de uma mãe, que não teve pai, mas que teve mãe. Aquele pai é um resultado de um processo. Se é o resultado de um processo do lar, ou se é o resultado de um processo do sistema, e aí digo, a sociedade materialista e seus mecanismos como a tecnologia, só a vivência é que vai poder nos dizer. E quem nós queremos que eduque? Semana passada, a trabalho, visitávamos um local e lá nos deparamos com uma moça, já formada com curso superior, filha de pais pobres, precisa trabalhar. E ela envolveu-se num relacionamento, engravidou, decidiram não casar, ela continuar morando com os pais e eles ficarem apenas como namorados. E ele dá algum apoio financeiro também para o sustento da criança. Mas aquela moça, que tem menos de 30 anos de idade, decidiu que precisa trabalhar para dar uma melhor qualidade de vida material para sua filhinha, que ela não teve dos seus pais. Então ela foi atrás de emprego e conseguiu. Não um emprego na sua área profissional, naquilo que ela se formou, no comércio, enquanto atendente. E aí, com quem deixar a filhinha se a sua mãe trabalha em casa fazendo comida para fora, ainda que em casa, mas ela se ocupa, não tem como cuidar de um recém-nascido. O seu pai é proprietário de um bar, não tem como cuidar da criança no bar. Então ela resolveu achar uma moça para cuidar da criança enquanto ela vai trabalhar. Muito justo, muito óbvio. E paga para aquela moça metade de um salário. Ela recebe um salário. O que é o lógico disso, afinal de contas? Sem lançarmos aqui um tribunal para julgarmos esta moça. Mas nos perguntemos, o que ela está fazendo para aquele filho? Dando-lhe metade de um salário? Porque quem vai educar verdadeiramente aquela criança é a moça que toma conta dele. Que é quem vai dizer, tire a mão daí, não faça assim, ou faça. Que também é nova, que também tem seus sonhos, ainda é um adolescente, é menor, que dá para ele uma coisinha para ele ficar assistindo e se entreter, enquanto ela fica na rede social. Quais são as informações que essa criança vai receber? Se a mãe chega à noite cansada, entediada, chateada, ela também tem que ter tempo para o namorado,
decidiram não ser um casal, marido e mulher, mas namorados. Namorados namoram. Criança não deixa namorado namorar. Com quem fica a criança à noite? Com a avó, que agora está livre. Que horas fica com a mãe? Para dormir. Em que instante ela educa? Em que instante ela passa a instrução para o filho? E nisso, quantos cenários estão repetidos dessa forma? Qual é a importância que nós damos ao lar? E aí lhe pergunto, o comportamento do homem do passado, que precisava sair de casa para prover a família de alimento e dinheiro, que foi tão taxado e julgado, está sendo copiado pela mulher? Por quê? O que ela aprendeu então com as décadas para trás de erro daquela figura masculina? A paternidade, repito, inicia quando o indivíduo ainda é filho. O Emmanuel nos traz uma página nessa obra, Família, da editora FEB, em seu capítulo 4, que faz assim umas reflexões que eu considero muito profundas e queria partilhar com os senhores algumas delas. Por maiores que sejam os compromissos que te prendam a obrigações dilatadas, na esfera dos negócios ou na vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. O título desse texto é Página aos Pais, o da figura masculina. E o que são atenções necessárias? Sabe que quando a criança não se vê atendida e recebendo atenção, ela desenvolve uma série de estratégias para chamar a atenção, inclusive estratégias violentas. Sabe que o jovem, com mais condição de a criança de fazer algo ainda mais violento, faz a mesma coisa? Se nós, lá no início, conseguirmos provê-los da atenção necessária, mais adiante, mais à frente, e lá no final do nosso trabalho, não precisaremos atender outras atenções. E a que atenções nós nos referimos? A criança quer receber duas coisas. Duas. A atenção e respeito. E nenhuma dessas duas coisas tem a ver com mimo e fazer todas as vontades que ela queira. Nenhuma. Para você ter ideia, a criança sequer quer presente. Quando ela passa a querer presente, porque já fomos nós quem fizemos isso com ela. Já fomos nós que, para suprir a nossa ausência, demos presente e a viciamos em presente. Fomos nós que, sem nos apercebermos, dissemos para ela que o mundo é fácil, simples e que basta sair de casa que a gente pega alguma coisa que a gente quer. Porque todo dia eu vinha e trazia alguma coisa, uma coisinha que fosse. Minha mãe nunca fez isso comigo, nem meu pai. Eu quero dar isso a meu filho. Eu estou dando mercantilismo, materialismo. Ele queria apenas que eu me ajoelhasse, ou me agachasse, ou me sentasse ao chão para ficar na mesma altura que ele. Ele queria apenas que eu fizesse uma das coisas mais difíceis da criatura humana fazer quando está adulta: olhar nos olhos. São muitas as pessoas que não conseguem conversar olhando nos olhos. Elas só falam, ela olha para você, mas o olhar já foi lá para cima. Elas não conseguem olhar nos olhos. Não tiveram essas vivências. A criança se sente amada, segura e protegida quando o adulto se abaixa. E isso são resultados de observações neurológicas, psíquicas e psicológicas de anos de pesquisadores a fio.
Quando o adulto se abaixa para mostrar que está com ela e não acima dela. E quando lhe olha nos olhos. Pronto. Ele está com medo. À noite, aquela história do bicho-papão, o filminho que ele viu, até uma coisa que você falou para amedrontá-lo por punição. E ele está com medo, e se agita, e fica ali agarrado a você, e pedindo colo. Ele vai lhe tomar a noite toda, você não vai descansar e o medo dele nunca vai passar. Porque ele baixou a cabeça, e você deixou, e baixou a cabeça junto com ele. Se tivesse pego no rosto dele, e as terminações nervosas da ponta dos dedos, em contato com as terminações nervosas da face, oferece uma gama de informações neuropsíquicas que vão e vêm entre os dois indivíduos, passaria para ele a segurança que ele precisaria, porque você tocou no rosto, ou segurou-lhe as mãos e lhe olhou nos olhos. Não tenha medo, meu filho, papai está aqui. E ainda que papai não esteja aqui, papai do céu está. E quando eu não puder contar com meu pai ali, eu lembrarei que papai do céu está. Parece tudo muito simples, muito fácil, ou que o que eu estou dizendo vai ser besteira, na prática não funciona. Funciona. E é difícil fazermos quando adultos, mas até depois de adultos que começamos a fazer, também funciona. Uma das formas mais significativas de ajudar alguém que tem ideação suicida, quando estar-se frente a frente com essa pessoa, é tocá-la e lhe olhar nos olhos. Porque quando você olha nos olhos daquele que tem ideação suicida, e vários pais têm ideação suicida, a primeira coisa que o cérebro registra é que está sendo visto. E uma das coisas que faz, uma das decisões que estão no arcabouço da decisão central do suicídio é não ser visto, não ser sentido nem notado, ser desprezado, não ser considerado. E o olho no olho é fundamental. Ajuda. Mesmo que ele fuja, mesmo que não sei o quê. Levantar a sua cabeça e olhar nos olhos. Em pouco tempo consegue-se acalmar. Não quer dizer que apenas esta atitude elimine a possibilidade do suicídio, mas quer dizer que esse gesto demonstra um carinho, uma atenção, um respeito, uma proteção e um cuidado tamanho que o indivíduo consegue sentir impulsos nervosos que nem a medicação que ele já vinha fazendo uso para a depressão há algum tempo conseguia mais exercer. Porque em nós há muito mais do que um amontoado de células. Há um magnetismo advindo de um misto da energia animal com a energia espiritual que nos anima. É por isso que Jesus houvera de nos dizer: vós sois deuses, sal da terra, podeis curar e expulsar daimones, e fazer muito mais coisas do que o que eu fiz. Até porque eu só passei 3 anos. Os senhores podem passar mais tempo tentando fazer isto. Acontece que o que ele fez em 3 anos, ele fez numa dimensão moral, que nós ainda não atingimos, não tem como fazer, nem com 60, 70 anos depois tentando. Mas é preciso tentar. Então, Emmanuel ainda nos diz: lembrar-te-ás de que o lar não é tão somente o refúgio que o arquiteto te planeou, baseando estudos e cálculos nos recursos do solo. Encontrarás nele o templo de corações em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim de que aprendas as ciências da alma no internato doméstico. Uma coisa que chama muita atenção é que as crianças conseguem fazer seus pais sorrirem de forma muito espontânea. Por mais estressado e machucado que ele esteja, em alguns dias está tão magoado que nem mesmo o gesto da criança consegue melhorá-lo. Mas
com muito esforço, a criança acaba tirando-o daquela zona de estresse. O pai sábio, antes de cair, ou identificando que vai cair em uma malha depressiva e perturbadora, deve se permitir o contato com a criança. Colocar o celular de lado. Esquecer as notícias do mundo um dia que seja e brincar com seu filho. Fazer a tarefa com ele. Olhar as marcas do seu corpo, os seus sinais. Aquele pai conseguir construir, de algum modo, porque às vezes o campo profissional não permite, e se não permitir, faz o possível para alcançar um campo profissional que permita. Consegue construir o ambiente mais importante da relação pai, filho e família. O instante em que eles, ao redor de uma mesa, alimentam-se do pão material e do pão espiritual pelos laços afetivos que os ligam, naquele instante em que um olha para o outro, sabe do outro, se preocupa com o outro e interfere na vida do outro. Até daquele filho que diz para o pai, se zanga com ele não, pai, depois passa. Às vezes, o seu pai, que já morreu, agindo através do seu filho pela intuição, dizendo para você, calma meu filho, você não está só. Mas que por desconhecermos a realidade do mundo espiritual, sequer cogitamos essas coisas. E chamamos, inclusive, de coisas. E o Emmanuel ainda nos informa. Honrarás teu pai e tua mãe, proclama a Escritura. E daí se subentende que precisamos também dignificar nossos filhos. Aquilo que você faz com seu pai hoje na frente do seu filho fará igual ou pior amanhã. Ou fará igual ou melhor amanhã. Como você trata seu pai velho? Seu filho o tratará igual. Ainda mesmo se eles, depois de adultos, não nos puderem compreender, nada impede que venhamos a entendê-los e auxiliá-los, tanto quanto nos seja possível, sem que por isso necessitamos coartar os planos superiores de serviço que nos alimentem o coração. Reconhece o débito irresgatável para com teus pais. Meu pai, sei nem quem é uma carniça, nem me assumiu. Você estudou biologia? Não? Não tem nada. Faz uma pesquisa, se possível, e se pergunta lá na pesquisa como que começa a vida do corpo. E lá vão te informar que após um processo de estímulo, uma grande quantidade de espermatozoides são ejaculados na direção de um óvulo. Encontra um que, num instante de fertilidade do outro corpo, o feminino, sobe até as trompas e faz ali uma gravidez. Ou seja, Deus me deu a vida. E a oportunidade de reencarnar é sublime como é a oportunidade da vida espiritual. E eu devo a minha vida existencial, a um homem, que eu não sei quem é. E ele foi tão bom para mim, que ele veio apenas me colocar no ventre de minha mãe. Não tendo nenhuma responsabilidade sobre o meu futuro, eram outras pessoas que tinham, ele veio apenas me favorecer reencarnar. Que homem bom, caridoso. Exerceu uma paternidade extraordinária. Me permitiu voltar ao mundo quando eu mais precisava voltar para progredir. Só o óvulo não fecunda. Precisa do espermatozoide. Esse reside tão somente na polaridade masculina. Mesmo que ele tenha sido um irresponsável para com a minha mãe, ele não foi para comigo. Não pagou, não patrocinou, nem incentivou o aborto. E se assim o fez, não conseguiu porque minha mãe não deixou, já é outra história.
Aí ela é mais heroína que ele, mas a ele eu devo a existência. Estamos entendidos nesse assunto. Então eu não tenho o direito de julgá-lo, condená-lo, sem que eu saiba as reais circunstâncias. E quando eu, mulher, eu, homem, me torno adulto e vivencio adversidades de um relacionamento e cogito por um instante o aborto, cogito por um instante não casar, cogito e separo, aí eu tenho mais ou menos uma ideia. Por que que outras pessoas também cogitam o aborto? Por que que outras pessoas também cogitam a separação? Por que que outras pessoas não só cogitam, como não assumem a paternidade? E nós não temos condição de julgar um caso em que nós só conhecemos a acusação. E a lei de Deus é de justiça. E se nós cremos nele, não podemos ser injustos. A minha mãe diz que ele foi irresponsável e não quis assumir. E quais outras informações existem nesse caso que ela não me disse? Que talvez nem ela saiba. E eu que repito, senhores, sou pai, sou casado, estou, e ao falar dessa forma não é para fazer uma defesa aos machos, mas uma advertência espírita de que nós não temos condições de julgar o comportamento daquele homem naquele instante, que se sentia cobrado por inúmeras outras questões, perturbado, obsedado, e que mais tarde, quando chegamos ao plano espiritual e nos é dada a chance de saber, ver nos bastidores por que ele se comportou daquela forma, lançamos piedade sobre ele ou sobre nós, a partir do que nós passamos uma vida toda dizendo contra, sem saber de fato o que tinha acontecido. E nós temos condições, os que aqui estamos, os espíritas de um modo geral, de reverter esse quadro de antipatia e de descrédito à figura paterna que existe no mundo. Quando nós passamos a compreender, sob esta ótica, que a missão paterna tem o seu papel, que não é igual ao da missão materna, que não é distante, mas que não é o mesmo, e que não está atrelado a algumas questões de ordem social. Muito embora, sofrendo essa influência, tenha exercido uma força tamanha que alguns dos seus papéis tenham sido colocados em desuso. Porque se é verdade que um marido pode perder aquele sentimento por aquela esposa, pelo seu filho não perde. E se às vezes é insustentável a convivência com aquela mãe, com aquela esposa, não deve ser com o seu filho. Sobretudo nas fases iniciais. A grande questão é que nós não temos tempo para pensar. Nem no instante da perturbação e nem antes, quando tudo está bem. E que se a gente for falar nesse assunto, alguém olha e diz assim, você está agourando nossa vida falando disso? É por isso que nós sofremos tanto com a morte. Única certeza que nós temos no campo existencial e que pouco nós falamos, porque se falar nela, atrai. E é um agouro, o que não é verdade. Assim como a morte, nós somos despreparados para uma série de outras vivências, tidas por ciclos, que se iniciam e que se fecham, porque não pensamos sobre elas, porque a própria educação e as instituições que deveriam se encarregar desse papel não fazem. As religiões não fazem, e se o fazem de forma muito pequena, escondida. Como também não adianta querer catequizar formando uma escola de pais, do ponto de vista e de cônjuges. Vamos fazer um curso para você poder ser pai e mãe. Não vai funcionar. Não são técnicas, nem regras. É moral. A instituição religiosa, educacional, social precisa falar de família, abrir espaço para a família. E todas as vezes que nós percebemos o termo família
empregado na prática das coisas, sentimos dentro de nós uma outra reação. Tem uma loja, sem querer fazer qualquer tipo de propaganda, mas apenas para ilustrar. Tem uma loja no centro comercial de Parnaíba, que ela é especializada em vender roupas para famílias. Então ela expõe na vitrine o manequim masculino, adulto e infantil de um lado, feminino, adulto e infantil do outro lado. E as roupas iguais. E um dia estive lá por questão de trabalho, e enquanto aguardava ser atendido, fiquei observando, não propositalmente, mas cheguei a essa observação, pessoas que passavam e olhavam para a vitrine. E a expressão delas era de riso. Do homem, da mulher, do mais velho e do mais novo. Porque ele olhava para a roupa do pai, e a do filho igual a do pai, a do filho sempre faz a gente rir espontaneamente. Que legal, a roupa do menino igual a do pai. Como a gente vibra com família. Como a gente se emociona com família. Como a gente gosta de família. O materialismo é que nos destrói. O materialismo é que nos afasta. O materialismo é que faz com que eu queira que o meu pai seja igual ao pai do meu amigo, que eu acho que é melhor do que ele. Porque as oportunidades da vida lhe favoreceram outro tipo e estilo de vida, e eu acho que aquele meu pai é um fracassado, é um menor, esquecendo-me que se eu estou pensando esse assunto agora, é porque através de um fenômeno biológico chamado de reprodução, e que eu devo a participação dele, se deu com ele, através dele e por ele, para mim. A sociedade cobra, mas essa sociedade é a mesma que perturba. Não percebendo-se dos sistemas que a levam para a insanidade e para um comportamento maniqueísta. Ou é bom ou é ruim. E normalmente a minha é ruim. Boa é a do outro. Porque lá na casa do outro, aquele pai do meu amigo me acolhe melhor do que meu próprio pai na minha casa. E eu esqueço que o pai do meu amigo não me conhece. Meu pai me conhece. E se ele não faz comigo o que o pai do meu amigo faz, é porque ele sabe do que eu preciso. E você acha mesmo que alguns filhos precisam ser tratados com carranquice? Eu quero dizer para vocês que na última quinta-feira eu me sentei ali, onde está o doutor Nivardo, e percebi um entra e sai de alguns meninos que eu gosto muito aqui. E aí, um deles, próximo a um deles, tinha uma entidade espiritual nefasta. E eu cuidei de sentar esse menino no auditório. Palestra para adultos. Uma adulta falando. Ele não ia entender nada, nem ia gostar daquilo. Mas a minha preocupação não era que ele entendesse nem gostasse. É que quando eu o coloquei para dentro do auditório, o espírito não entrou. Então existe um campo energético vibratório que impede. E aquilo me chamou a atenção. E eu vou já dizer por quê. Daí um pouco eu não percebi mais essa entidade espiritual. Mas daí, mais uns instantes, anotei. E quando eu olhei, o espírito fazia movimentos que o menino fazia dentro do auditório simultaneamente. Simbiose espiritual. E apesar de haver o campo energético que limitava um do outro, a simbiose está instalada e precisa um tratamento desobsessivo sério para desvinculá-los. E a probabilidade dessa vinculação ser de outros tempos. E então, ele olhava para trás, o menino, e queria sair, e eu, não, olha para frente. Mas o quê? E vou dizer para vocês porque isso foi tão significativo para mim. Minha avó me obrigava a vir para cá. E era a coisa que eu mais detestava na vida.
Eu queria assistir televisão. Eu queria ficar deitado lá em casa. Eu queria ficar fazendo nada. E eu morava a uma distância que, meu Deus, vocês não vão acreditar. Mas o centro sempre foi aqui e a minha casa também. Era 1 metro a porta da cozinha para a porta de entrada do centro. E eu deitava nos bancos e dizia assim, pois eu vou dormir, mas eu não presto atenção. E a vovó dizia assim, pois dorme, mas não sai. Pois eu não gosto mais da senhora, nem eu de você, mas não sai. Pois eu não quero mais morar aqui, nem eu quero que você more, que dá despesa, mas não sai. Resultado, eu estou aqui. E eu não sei o que seria de mim sem a doutrina espírita. Eu não sei o que seria de mim sem esta casa, porque eu não sei o que seria de mim sem a minha avó, que me obrigou a estar aqui. Criança não sabe o que quer. Criança sequer ama. O amor é um sentimento robusto e complexo. Criança não ama, criança quer. E ela ama, mas não sabe que ama porque não sabe que é amor. E por isso ela diz, quando o pai briga, eu não quero mais ser seu filho. Lá de casa diz para mim, 4 anos, não sou mais filho do senhor. Eu digo, ótimo. Que coisa boa. O senhor diz, é assim, eu sou seu filho. Aí muda o discurso, porque ele viu que faz mais medo a ele do que para mim. Meu filho, eu faço outro filho, você faz outro pai? Ainda mais assim. Então eles se mantiveram. E quando chegou o final da palestra, que eu precisei ir para a rádio para apresentar o programa, eu disse em silêncio para a minha avó, muito obrigado, legal, por ter me obrigado a estar aqui. E tem pai que obriga o filho. Seu filho diz que não quer ir para a escola formal. O que é que você faz? Obriga a ir. Por que para a escola que vai falar de Deus, de oração, de paz, de valores, você vai dizer, então tá bom, não vá não. Por que você chama de escolinha? Escolinha é lá que só ensina a ler e escrever. Aqui ensina a viver. E não é vida competitiva. Vida iluminativa. Vida verdadeira que vai além da do corpo físico. E o pai, portanto, tem um papel primordial. Garantir que o materialismo, através dos demais ismos, não tomem seu filho e o torne mais um zumbi que viu a propaganda, quis, pediu, recebeu, ficou alegre naquele dia. No dia seguinte, uma outra coisa, pediu, não obteve, ficou triste e infeliz. A depender da idade, se demorar muito não ter, depois de tanto ter tido, corda no pescoço, veneno no estômago, faca no peito. Porque a ele só foi apresentado os valores do se eu tiver, estou bem. Se eu não tiver, estou menor e infeliz. E isso não são valores. Isso não são valores. Eu quero finalizar, porque eu estou com muita vontade de ser um bom pai. Não tenho conseguido, porque sou muito atrasado. Mas fico me lembrando da minha avó, que foi meu pai. Da minha mãe, que foi meu pai. Do meu pai, que está encarnado até hoje, foi meu pai. Eu não cresci num lar com a presença do meu pai, mas eu ia até a casa dele. E sempre me tratou muito bem. Mas quem mais exerceu paternidade para comigo foi minha mãe e minha avó. E elas sabiam dividir esses papéis. De mãe e pai, de vó e pai que elas exerciam. A mãe, o sentimento da proteção. Ao pai,
o sentimento da segurança. A um, sim. A outro, não. A um, sim, sim, não, não. A outro também. E o extraordinário espírito Casimiro Cunha, através de Chico Xavier, escreveu também uma carta aos pais, que eu deixo aqui já antecipadamente como reflexão para o Dia dos Pais e votos de felicidade a todos, quando ele diz: não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Estende a luz do caminho. A tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão, perceba, isso é tocante, se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo e ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Ora, se o Dia dos Pais é comemorado na terra por serem pais, então o Dia dos Pais também é o dia de Deus. E nós somos deuses. Obrigado. Boa noite.